O protesto na Avenida Fernandes Lima continua. Agora 7 horas e 19 minutos, já são mais de 48 horas de interdição parcial na principal avenida da capital. Esse protesto é promovido por um grupo que não aceita o resultado das eleições, mesmo depois do governador Paulo Dantas dizer que determinou o bloqueio da via. A gente vai para lá ao vivo com o Bruno Protásio. Bruno, o protesto continua, né? Como é que está o trânsito? Hoje é um feriado, mas tem dado uma segurada, aquela retenção que complica e atrapalha a vida de praticamente todo mundo? Como é que estão as coisas por aí? Olha, Douglas, aqui continua o bloqueio em duas faixas na Avenida Fernandes Lima para quem está seguindo do sentido Tabuleiro Centro. Como você disse, hoje é feriado, por isso o fluxo é bem menor do que aquele que nós vimos ontem. Então, eu vou mostrar a partir de agora, pedir para o nosso repórter cinematográfico Henrique Moura mostrar como é que está lá na frente o ponto de interdição. Continua passando apenas veículos pela faixa azul nesse sentido. Do outro lado, seguem duas faixas liberadas para quem está subindo no sentido centro-tabuleiro. Vale ressaltar, Douglas, que a manifestação continua com este ponto de interdição, que o governador do estado, Paulo Dantas, há pelo menos 10 horas determinou o desbloqueio de todas as vias que estejam interditadas por manifestantes aqui no estado. Ele se pronunciou através das redes sociais e, em relação à nota, ele informa que determinou as forças policiais do estado de Alagoas para garantirem o desbloqueio de todas as vias, assim como decidiu o STF. Ele informou também nesta nota que optou pelo diálogo com todos desde cedo, mas garantiu que o estado será firme em exigir respeito à Constituição do Brasil e à democracia. Agora, mesmo assim, nós estamos observando que há a presença da Polícia Militar acompanhando a manifestação, que já dura pelo menos mais de quase 48 horas, né? Vai se encaminhando para isso nesta quarta-feira. Em relação a essa manifestação, a polícia está lá, mas continua a tenda montada no meio da Avenida Fernandes Lima. Alguns manifestantes continuam aglomerados por lá e, mesmo com a determinação do governo de Alagoas, o protesto segue em andamento. Por conta disso, nós também entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas para saber o porquê o desbloqueio das vias ainda não foi feito. Através da nossa produção, esse contato foi realizado, mas até agora não tivemos resposta. Vale ressaltar que o Ministério Público Federal aqui em Alagoas também emitiu nota e disse que está monitorando desde o dia 31, no caso desde segunda-feira, os protestos nas rodovias federais do estado. Informou que ontem não havia nenhum bloqueio ativo nas rodovias federais alagoanas, seja porque a Polícia Rodoviária Federal atuou para evitar o bloqueio ou porque conseguiu desmobilizar assim que foram formados os bloqueios que ocorreram. O MPF também esclareceu que ainda está em contato constante com a PRF sobre essas movimentações e vem trabalhando também em conjunto com o Ministério Público Estadual sobre o que ocorre dentro da cidade de Maceió. O MP de Alagoas também montou uma comissão para avaliar e acompanhar estes movimentos. Já acontece também protesto em Arapiraca. A gente recebeu essa informação na noite de ontem. Houve o acúmulo de manifestantes lá em Arapiraca, portanto, segue também essa manifestação no agreste de Alagoas de apoiadores de Jair Bolsonaro que não concordam com o resultado das eleições que aconteceram no último domingo. Por enquanto, segue a recomendação para os motoristas também. Quem quiser evitar qualquer transtorno, busca uma via alternativa. Se não tiver jeito, o bloqueio parcial na Avenida Fernandes Lima continua por aqui. Volto com você, Douglas. Bruno Protásio, ao vivo, direto da Avenida Fernandes Lima, falando sobre esse protesto. Gente, tem a determinação do presidente do TSE, tem a determinação do governador Paulo Dantas, né, que diz que tem que desobstruir a via, mas a via continua parcialmente interditada. A gente vê aí as imagens. Olha só, a via continua parcialmente interditada, mudando a rotina e mexendo com a vida de quem não tem nada a ver. Tá? Ontem continuou a mesma cena, pessoas descendo dos ônibus,
tendo que andar quilômetros e quilômetros para chegar em casa depois de um dia de muito trabalho. Nada contra o protesto. Agora, o protesto ilegal, isso a gente é contra. Isso a gente não pode aceitar. Fica no meio do canteiro, libera a pista, faz o seu protesto da forma que você quiser. Agora, tem que respeitar o nosso direito de ir e vir, né? O que não pode ficar é desse jeito. E a pergunta que a gente vê aí, ó, vê só, depois de ler isso aqui, eu vou fazer uma pergunta. O governador Paulo Dantas, ele diz assim, abre aspas, determinei às forças policiais do nosso estado que garantam o desbloqueio de todas as vias, assim como decidiu o STF. Desde cedo, optamos pelo diálogo com todos, mas seremos firmes em exigir o respeito à Constituição do Brasil e à nossa democracia. Continua. Ele diz assim, em outro post que ele fez lá, Lula, presidente eleito, dentro das 4 linhas da nossa Constituição cidadã. Não aceitar o resultado das urnas é atentar contra a legítima manifestação da maioria do povo brasileiro. Hora de encerrar de forma pacífica os bloqueios de rodovias e respeitar o direito de ir e vir. A pergunta que eu quero fazer é, se tem essa determinação do governador, como é que aquele carro da Polícia Militar do Estado de Alagoas está lá em meio aos manifestantes? Ontem a gente trouxe a essa hora também a conversa do pessoal de gerenciamento de crise, querendo encontrar um líder lá para dizer, olha, vamos negociar, tem que sair, tem que liberar. Mas a resposta foi, não encontramos nenhum organizador do evento. Quem alugou o banheiro químico, quem alugou o trio elétrico, quem está com toda essa estrutura lá, precisa saber, né? E vamos ver o que é que acontece a partir de agora, né? É o primeiro dia útil após essa determinação do governador Paulo Dantas. É um feriado, o trânsito é mais tranquilo, mas continua atrapalhando a vida de muita gente.